Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. No último domingo, Orlando Ribeiro viveu um dos momentos mais difíceis como técnico interino do Corinthians, ao assistir sua equipe ser derrotada por 4-0 pelo Flamengo no Maracanã. A goleada escancarou problemas táticos, técnicos e emocionais do Timão, deixando marcas profundas em um momento delicado para o clube. Em sua entrevista coletiva, Orlando lamentou não apenas o resultado avassalador, mas também a responsabilidade de entregar o comando do time a Dorival Júnior sob essas circunstâncias. Ele reconheceu a superioridade do adversário e pediu desculpas à fiel torcida, destacando o impacto que uma derrota tão expressiva tem nos torcedores, que agora aguardam ansiosamente por uma reação sob o comando do novo técnico. Orlando Ribeiro foi enfático ao dizer que tentou minimizar alterações na equipe devido ao curto período de preparação entre os jogos, mas reconheceu que a estratégia adotada não foi suficiente para conter o Flamengo. Ele admitiu que o gol precoce do adversário desestabilizou o plano inicial, dificultando os ajustes necessários durante a partida. A pressão do Flamengo expôs as fragilidades do sistema defensivo corintiano e a falta de entrosamento entre os jogadores, tornando a derrota ainda mais contundente. Apesar disso, Orlando elogiou os esforços individuais de alguns atletas, como Hugo Souza, que mesmo após falhar no terceiro gol, manteve-se firme e determinado em campo. O treinador interino também destacou que, embora existam diferenças entre os elencos de Flamengo e Corinthians, ele não acredita em um abismo entre as equipes, mas sim na superioridade momentânea do adversário em termos de entrosamento e postura em campo. Ainda assim, a partida evidenciou que o Corinthians precisa de ajustes urgentes para enfrentar adversários de alto nível. Orlando afirmou que, agora, o trabalho de reconstrução ficará nas mãos de Dorival Júnior, por quem demonstrou respeito e confiança. Ele acredita que, sob a liderança do novo técnico, o Timão será capaz de reagir rapidamente e voltar a apresentar um futebol mais competitivo. A passagem de Orlando Ribeiro pelo comando do Corinthians pode ter sido breve, mas não foi isenta de desafios. Ele lidou com um elenco sob pressão e com expectativas elevadas, tentando encontrar soluções para os problemas apresentados em campo. Mesmo diante das adversidades, o treinador interino demonstrou comprometimento e consciência ao reconhecer os erros, além de mostrar confiança na capacidade do elenco e do novo treinador de superar as dificuldades. Seu discurso foi marcado pela busca por aprendizado e pela esperança de que o Corinthians retomará o caminho das vitórias em breve. Enquanto Orlando Ribeiro deixa o cargo, Dorival Júnior assume o comando do Corinthians com a responsabilidade de reverter o cenário atual e devolver ao clube a competitividade que os torcedores tanto aguardam. A fiel torcida, conhecida por sua paixão e exigência, estará atenta a cada passo dado pelo novo técnico e pelo elenco. A expectativa é alta, mas o caminho será difícil, exigindo trabalho árduo, ajustes estratégicos e muita determinação. A derrota no Maracanã pode ter sido um golpe duro, mas também pode marcar o início de uma reestruturação necessária para devolver ao Timão a grandeza que sua história exige. A torcida segue confiando que dias melhores estão por vir. O que aconteceu com o futebol do Corinthians? Essa pergunta reverbera com força no coração de seus torcedores após uma série de apresentações decepcionantes que culminaram na humilhante derrota por 4-0 diante do Flamengo, no Maracanã. Um jogo que não apenas expôs deficiências táticas e técnicas, mas também deixou evidente o vazio emocional e a falta de raça que outrora definiram o Timão como um dos clubes mais vibrantes do Brasil. Aos poucos, parece que o futebol corintiano perdeu sua essência, sua identidade construída sobre determinação, entrega e intensidade. A ausência de criatividade no ataque e o desarranjo defensivo são apenas sintomas de um problema maior, que vai além das quatro linhas e reflete uma gestão caótica que há tempos enfraquece a estrutura do clube. Para os amantes do Corinthians, fica o sentimento de um luto simbólico, um pesar pela morte do futebol que há muito foi a alma do time e que, agora, parece relegado ao passado. Esse declínio não é apenas uma questão técnica, mas também um indicativo de problemas enraizados na administração do clube, que afetam diretamente o desempenho dentro de campo. A crise financeira, a falta de planejamento e a incapacidade de competir com adversários mais organizados e fortes formam um cenário desolador. O Flamengo, com elenco robusto e entrosamento claro, exemplificou a diferença gritante entre as duas equipes, enquanto o Corinthians parecia um gigante adormecido, refém de suas próprias limitações. Para a fiel torcida, assistir ao Timão nessa situação é doloroso, mas também é um chamado à reflexão. Será que o clube pode se reerguer e ressuscitar o futebol que marcou sua história? A resposta parece incerta, mas o desejo de ver o Corinthians renascer permanece vivo, alimentando a esperança de dias melhores que ainda podem surgir e devolver ao Parque São Jorge a grandeza que define seu legado. O declínio do futebol corintiano vem sendo observado por um contraste perturbador entre o que o clube já foi e o que tem apresentado nos últimos tempos.
A essência combativa e a raça que sempre caracterizaram o Timão parecem ofuscadas por uma apatia que se reflete em campo, onde erros táticos e falta de criatividade acabam predominando. A derrota por 4-0 contra o Flamengo apenas reforçou a sensação de que algo fundamental está se perdendo no Parque São Jorge. O Corinthians, que historicamente se destacou por sua capacidade de superar adversidades e entregar atuações memoráveis, agora enfrenta a dura realidade de precisar se reconstruir, não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. O futebol que emocionava e fazia a fiel torcida vibrar se encontra distante, quase irreconhecível, diante do atual momento. Além das questões de campo, o contexto extracampo agrava ainda mais a situação, com problemas administrativos e financeiros que impactam diretamente o desempenho da equipe. O Corinthians, que outrora era sinônimo de organização e superação, hoje enfrenta desafios que extrapolam a esfera técnica, tornando a recuperação ainda mais complexa. Resta saber se as mudanças prometidas na gestão e o trabalho do novo técnico serão capazes de reverter este cenário e trazer de volta o futebol que marcou a história do clube. A fiel torcida, apaixonada e exigente, clama por um renascimento que resgate o orgulho de ser corintiano, enquanto o clube parece preso em um labirinto que só a determinação e o trabalho duro poderão desvendar. O futuro do Timão segue em xeque, mas a chama da esperança permanece viva entre aqueles que nunca abandonam o barco. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso Timão. Agora, vamos adiante juntos. Torcedores do Corinthians, qual é a sua opinião sobre o momento delicado que o clube está atravessando? A cada jogo, parece que o futebol que sempre foi a alma do Timão, cheio de raça, garra e determinação, está se distanciando. Vocês acreditam que é possível recuperar essa essência que tanto caracteriza o clube ou estamos diante de um desafio muito maior do que o campo pode resolver? É impossível não sentir o peso dessa crise, e a fiel torcida, como sempre, tem a voz que pode fazer a diferença nesse momento difícil. O que vocês acham que deveria ser feito para trazer de volta o Corinthians que tanto amamos? Além disso, vocês acreditam que a chegada de Dorival Júnior ao comando técnico pode marcar o início dessa recuperação? Será que ele conseguirá, com sua experiência e liderança, ajustar as peças no elenco e devolver ao Timão a identidade que a torcida tanto sente falta? Ou será que os problemas vão muito além do gramado, envolvendo questões administrativas e estruturais que precisam de atenção urgente? Este é um momento crítico, em que o apoio e a reflexão da torcida serão fundamentais. Vocês confiam que o Corinthians tem força para se reerguer e voltar a ser protagonista no futebol brasileiro? Por fim, como vocês avaliam o papel da torcida nessa reconstrução? O apoio incondicional da Fiel sempre foi uma marca registrada do clube, mas agora, mais do que nunca, esse apoio parece ser essencial. Vocês acreditam que a paixão da torcida pode ser o combustível necessário para que o Timão retome o caminho das vitórias? Ou será que há um sentimento de frustração que precisa ser canalizado em cobranças construtivas? Suas opiniões são fundamentais para fortalecer esse debate e apontar os caminhos para o renascimento do Corinthians. Afinal, o que esperar do futuro do clube que tantas vezes superou adversidades e se reinventou? A Fiel está pronta para, mais uma vez, fazer história junto com o Timão? Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.